Você sabe o que aconteceu com esses personagens de Bluey que sumiram? Vovô Bob, o pai do Bandit, é um dos maiores mistérios que já cercaram o universo de Bluey. Ele apareceu bem no início da série, mas depois sumiu por tanto tempo que muitos fãs começaram a criar teorias bem tristes sobre o que teria acontecido com ele. Por várias temporadas, a única que víamos era a vovó Chris, e o Bob parecia ter simplesmente evaporado da história. Mas a grande surpresa veio no final da terceira temporada, quando ele finalmente retornou e descobrimos que ele estava na Índia. O mais curioso de tudo é o motivo dessa viagem. A vovó Chris explicou que ele precisava se encontrar, e isso abre margem para muita imaginação. Será que o Bob estava passando por uma crise de identidade ou apenas queria realizar um sonho antigo de viajar pelo mundo sozinho? Alguns fãs até pensaram que ele poderia estar escondendo um problema de saúde, mas o fato dele voltar feliz e renovado por casamento do tio Zé com a Frisk mostra que ele só precisava de um tempo para si mesmo. E esse é só o primeiro dos personagens desaparecidos que vamos ver aqui hoje. Prepare suas habilidades de detetive que tá começando mais um canal Planeta Teen. Jean-Luc é, sem dúvida, um dos personagens mais queridos que já passaram pela vida da Bluey, mesmo tendo aparecido em apenas um episódio. Ele é um labrador canadense que a Bluey conheceu durante as férias de acampamento de família. O que torna a relação deles tão especial é que eles não falavam a mesma língua. Jean-Luc fala francês e a Bluey fala inglês. Mesmo assim, isso não impediu que eles se tornassem melhores amigos na mesma hora. Eles brincaram de caçar javalis, construíram abrigos e plantaram uma árvore juntos. O Jean-Luc sumiu porque ele mora em outro país, mas a marca que ele deixou na Bluey foi eterna. Tanto que, no episódio Bingo, vemos um desenho na parede que mostra a Bluey ao lado do seu amigo canadense, o que prova que ela nunca o esqueceu. O momento mais emocionante da série é um salto no tempo que mostra os dois já adolescentes se reencontrando sobre a árvore que eles plantaram quando crianças. O site oficial da série revelou um detalhe incrível. O Jean-Luc aprendeu a falar inglês, especificamente para conseguir conversar com a Bluey no futuro. A história da Bluey e do Jean-Luc é uma possível história de amor que parece ter começado, mas tem uma história de amor em Bluey que acabou antes mesmo que a gente pudesse conhecer mais sobre ela. Bosco é um personagem que tecnicamente nunca vimos, mas que teve um papel importante no passado de uma personagem que amamos. A Frisk, ele é mencionado pela Bluey no episódio em que a Frisk conhece o tio Zé. Pelo que a Bluey fala, o Bosco era o namorado sério da Frisk. A relação era tão próxima que ele já fazia parte do convívio da família Hiller. A Bluey pergunta por ele com naturalidade, o que indica que ele frequentava a casa e era conhecido pelas crianças. O desaparecimento do Bosco aconteceu por causa do término de namoro, mas existem pistas de que ele pode ter se mudado de Brisbane. Quando o tio Zé sugere que a Frisk se mude com ele para o norte, ela fica muito brava e defensiva. Alguns fãs teorizam que o Bosco pode ter tentado fazer a mesma coisa ou que o motivo do término foi justamente ele querer ir embora da cidade. Isso explicaria por que a Frisk tinha tanto medo de se envolver com alguém que viajava muito para trabalhar, como o tio Zé. E quem sabe um dia ele não aparece em um flashback ou até mesmo em um encontro inesperado no shopping, apenas para fechar esse ciclo de uma vez por todas na história. O que você acha que aconteceu para Frisk ter terminado com o Bosco? Digite #Frisk e comente. Mia e Capitão são dois personagens que conquistaram o público no episódio Barcos e Latidos. Eles são cães mais velhos, pré-adolescentes, que ficaram responsáveis por cuidar da Bluey e do Mackenzie durante uma excursão escolar. A dinâmica entre eles é interessante porque mostra aquela fase de transição em que as crianças começam a ter sentimentos novos e um pouco de vergonha de demonstrar afeto. O Capitão claramente gosta da Mia, e a Mia também parece gostar muito dele, mas eles ficam naquela timidez normal da idade. Eles nunca mais foram foco de um novo episódio, embora apareçam ao fundo em alguns outros momentos, como em jogos de cricket ou em feiras da cidade. E o que os fãs mais querem saber é se o Capitão finalmente tomou coragem para confessar o que sente pela Mia. Para alguns fãs, eles representam o futuro da Bluey e do Mackenzie, mostrando como as brincadeiras de hoje podem se transformar em relacionamentos mais profundos amanhã. Ver a Mia indo para o ensino médio e o Capitão tentando manter o contato seria uma história incrível por um episódio especial. E o próximo personagem é outro que tem material para contar histórias muito interessantes. O pai da Pompom é um personagem que ainda não teve seu momento de brilho na televisão, mas que existe oficialmente no universo de Bluey. Ele apareceu pela primeira vez no livro Bluey, Onde Está o Ovo de Páscoa, que foi ilustrado por animadores da própria equipe da série. A Pompom é aquela cachorrinha da raça Lulu da Pomerânia, que é
bem pequenininha, mas muito valente. No episódio em que ela aparece, aprendemos que os Pomeranians são uma raça pequena, mas resistente. É muito provável que tenha sido o pai dela que ensinou essa lição de autoconfiança para ela. Embora ela ainda não tenha aparecido nos episódios animados, o design dele no livro sugere que ele é uma versão maior e igualmente fofa da Pom-Pom. Ver a interação entre eles seria fantástico, pois poderíamos entender melhor a dinâmica dessa família que, apesar do tamanho reduzido, tem uma personalidade gigante. No próximo tópico, vamos ver outro pai que ensinou lições valiosas para os filhos. E estamos falando do pai do Rusty, que é um soldado do exército e seu sumiço é explicado pelo seu dever profissional. Tudo que Rusty sabe sobre disciplina, coragem e companheirismo veio dos ensinamentos de seu pai. No episódio Exército, vemos como Rusty lida com a saudade através da brincadeira, simulando patrulhas e missões. A primeira vez que ele aparece é nesse episódio, mas só o vemos de costas. Depois o conhecemos melhor quando ele escreve uma carta emocionante no episódio do Cricket e aparece de frente. O criador da série, o Joe Broom, revelou que originalmente o Rusty seria o protagonista do desenho, o que o tornaria seu pai um dos personagens centrais da animação. Embora o foco tenha mudado para a família Hiller, a importância do pai do Rusty permanece intocada. O retorno dele no final do episódio do Cricket é um dos momentos mais emocionantes de toda a série. O fato de não sabermos nem o nome dele só aumenta sua imagem de herói anônimo. E sabe qual momento vai ser muito emocionante pra gente? Quando você se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo. A mãe do Winton é uma das personagens mais comentadas nas teorias de fãs, justamente porque ela nunca apareceu fisicamente, mas a sua existência é sugerida em vários momentos. Sabemos que o Cornelius, o pai do Winton, é separado, e no episódio Helicóptero, o Winton diz que precisa ir para a casa do papai. Isso dá a entender que ele passa o resto do tempo com a mãe. No final da terceira temporada vemos uma mudança grande. O Cornelius começa a namorar a mãe dos Terriers e o Winton vai morar com eles. Isso faz com que muitos se perguntem, onde está a mãe do Winton e o que ela acha dessa mudança? Ela certamente mora em Brisbane, mas por algum motivo prefere manter sua privacidade longe das câmeras da série. O sumiço dela cria um mistério interessante sobre a vida dos personagens secundários fora da escola, e o fato do Winton ser um cãozinho tão doce e cheio de energia sugere que ele recebe muito amor de ambos os lados. Conhecê-la seria uma oportunidade incrível para a série abordar temas como famílias reconstituídas e como as crianças lidam com ter duas casas. Esse jeito doce do Winton faz com que ele tivesse dificuldade de enfrentar o próximo personagem quando ele o tratou mal. Hércules é aquele cachorrinho da raça São Bernardo que conhecemos no episódio Circo, e ele é muito maior que os outros filhotes porque os São Bernardos são grandes mesmo, mas no começo ele não sabia usar esse tamanho, essa força para o bem. Ele agia de forma um pouco mandona e até mal educada com o Winton, forçando-o a fazer coisas que ele não queria. Foi a Bingo quem teve a coragem de enfrentá-lo e explicar que ser um bom amigo significa brincar junto e não mandar nos outros. Depois dessa lição, o Hércules mudou totalmente de atitude e usou sua força para ajudar na brincadeira, levantando o Mackenzie no ar e fazendo todo mundo rir. O mistério é que ele nunca mais apareceu. Como ele é bem grande, alguns fãs acham que ele pode ser um pouco mais velho e por isso estuda em outra escola ou em outra sala que nunca vimos. Mas me diz, será que esses personagens vão aparecer na próxima temporada?